Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Primeira carta de João 3, versos 7 a 10. São palavras tão claras ditas por João que não precisariam explicação. Mas o Senhor fala conosco, porque não é seu desejo que ninguém pereça, mas que todos alcancem arrependimento e salvação. Muitos, equivocadamente, acham que porque levantaram a mão para aceitar a Jesus e porque passaram pelas águas do batismo, já estão salvos para sempre e podem levar a vida descansados e praticando qualquer ato, porque estariam livres da condenação. Esta palavra vem nos fazer um alerta. João é direto ao dizer para que não nos deixemos enganar, no sentido de que aquele que pratica a justiça é justo da mesma forma que o Senhor é justo, e que aquele que pratica o pecado é filho do diabo, porque ele vive pecando desde o princípio. Então, nós não podemos mais pecar, que viramos filhos do diabo? Não, não é isso. O Senhor sabe que ainda estamos em corpo corruptível e que há pecado na carne. Mas para isso, para destruir as obras e o domínio do diabo, é que se manifestou o Filho de Deus. Jesus veio ao mundo em carne e levou sobre sua carne que nunca pecou os nossos pecados. Ressuscitou e subiu aos céus, mas voltou para nós por meio do Espírito Santo, habitando em todos os que o recebem como o único caminho e como Salvador, para dar fortaleza de fé, entendimento e direção. Por isso a palavra diz que o que se entrega a Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus e que pelo seu sacrifício nos livrou da morte eterna, nos tornando santos e salvos, não pode continuar o mesmo. O Espírito Santo, que passa a habitar naquele que se tornou Filho de Deus, trata com ele, muda a sua personalidade, a sua visão e o seu caráter, tornando-o nova criatura em Cristo Jesus. Por essa razão, João diz que quem é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele vive a divina semente, a semente da vida que é o próprio Cristo de Deus. Lógico que isso não significa que essa pessoa nunca mais vai pecar. Com certeza que vai, mas como nele habita a presença do Deus vivo, vai se reerguer arrependido, e a graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus, o consolará, apagará o seu pecado e o fortalecerá, para que a cada dia seja mais forte no Senhor e caia menos em tentação, e para que vá se aperfeiçoando no amor de Deus e se tornando mais parecido com o Cristo a cada dia. Que palavra de entendimento! Vem nos aconselhar a que cada um de nós examine a si mesmo e não se engane achando que porque pronunciou com a boca a aceitação de Jesus como Filho de Deus e como Salvador, está tudo resolvido e com o céu garantido. Está dizendo que se você continua caminhando conforme as coisas do mundo, cedendo lugar às concupiscências da carne, ao maligno, praticando o mal
e se permitindo pecar e até blasfemar contra o Senhor e as Sagradas Escrituras, não houve de fato conversão do seu coração e o amor de Deus não está em você. Está nos explicando que a verdadeira conversão é aquela em que nos deixamos ser impactados na mente e no coração pelo amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, o qual vem a nós por meio do Espírito Santo. E que na verdadeira conversão a Cristo Jesus, deixamos que o Espírito Santo de Deus promova mudança radical na nossa vida e no nosso modo de ser. Quem recebe a divina revelação, tomando a consciência de que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E essa palavra poderosa vem apontar que é assim que são manifestos e revelados os filhos de Deus e os filhos do diabo. E que aquele que não pratica a justiça, que não ama seu irmão e que permanece na prática do pecado, não procede de Deus. Eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra de amor e de cuidado que vem trazer um alerta para nós. Te concedemos autoridade, Espírito Santo, pedindo que sua presença nos tome por inteiro, que o velho homem em nós, corrompido pelo pecado, seja definitivamente sepultado e que nenhuma área da nossa vida esteja fora do seu domínio, do seu alcance e da sua direção. Que o amor de Deus, manifestado pela graça que nós temos em Cristo Jesus, por meio da sua presença em nós, domine a nossa língua e os nossos impulsos naturais, que vá moldando a nossa personalidade, o nosso pensamento e o nosso querer, para que o mal não tenha poder sobre nós. E para que pela fé, pela graça e pelo amor de Deus, possamos ser transformados e sejamos a cada dia mais parecidos com o Cristo. Eu glorifico a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.